Não consultarás os mortos. Arrolemos primeiramente os textos principais em que Deus interditou ao homem o exercício da necromancia e da magia. 1. Êxodo 22, 18. Não deixarás viver os feiticeiros. 2. Levíticos 20, 6. A pessoa que se dirigir a magos e adivinhos e tiver comunicação com eles, eu porei o meu rosto contra ela e a exterminarei do seu povo. 3. Levíticos 20, 27. O homem ou a mulher, em que houver espírito pitônico ou de adivinho, sejam punidos de morte. Apedrejá-los-ão, o seu sangue cairá sobre eles. Supõe-se, evidentemente, que tal homem ou mulher exercite seu espírito pitônico. 4. Levíticos 19, 31. Não vos dirijais aos magos, nem interrogueis os adivinhos, para que vos não contamineis por meio deles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 5. Deuteronômio 18, 10 a 14. Não se ache entre vós, quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte pitões ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina todas estas coisas, e por tais maldades exterminará estes povos à tua entrada. Serás perfeito e sem mancha como o Senhor teu Deus. Estes povos, cujo país tu possuirás, ouvem os agoureiros e os adivinhos, tu, porém, foste instruído doutro modo pelo Senhor teu Deus. 6. 4 Reis 17, 17. Enumerando os crimes de Israel, pelos quais foi castigado, e entregaram-se a adivinhações e agouros, e abandonaram-se a fazer o mal diante do Senhor, provocando-lhe a ira. E o Senhor indignou-se sobremaneira contra Israel e rejeitou-o de diante de sua face. 7. Isaías 8, 19 a 20. E quando vos disserem, consultai os pitões e os adivinhos, que murmuram em segredo nos seus encantamentos, acaso não consultará o povo ao seu Deus, há de ir falar com os mortos acerca dos vivos? Antes, à lei e ao testamento é que se deve recorrer. Mas, se eles não falarem na conformidade desta palavra, não raiará para eles a luz da manhã. Analisemos sistematicamente os textos citados. A palavra divina é clara. Não vos dirijais aos magos. Não interrogueis os adivinhos. Não se ache entre vós quem consulte adivinhos. Não se ache entre vós quem observe sonhos e agouros. Não se ache entre vós quem use malefícios. Não se ache entre vós quem seja encantador. Não se ache entre vós quem consulte pitões. Não se ache entre vós quem indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina estas coisas. Por tais maldades exterminará estes povos. Tu foste instruído doutro modo pelo Senhor teu Deus. Antes à lei e ao testamento é que se deve recorrer. E quem desobedecer, não o deixarás viver. Eu porei o meu rosto contra eles. Eu o exterminarei do seu povo. Seja punido de morte. Rejeito-o de diante de minha face. Não raiará para ele a luz da manhã. Clara, repetida, enérgica e severíssima é, pois, esta proibição. E o Senhor nosso Deus não se limita a ameaçar, os povos que ocupavam a terra de Canaã antes de Israel foram exterminados porque praticaram a necromancia e a magia. O próprio povo de Israel que, apesar de tão severas proibições, se entregou às mesmas práticas espíritas, foi, por isso, vítima da justa indignação do Criador, que rejeitou Israel. O rei Saul, que, como vimos, fora consultar a pitonisa de Endor, foi, também, por este motivo, severamente castigado. Os espíritas se comprazem muitas vezes em citar aquela passagem para demonstrar que é possível a evocação. Mas não se lembram de meditar também no trágico fim do mesmo Saul. Pois o texto sagrado nos revela também o seguinte: morreu, pois, Saul, por causa das suas iniquidades, porque tinha desobedecido ao mandamento que o Senhor lhe tinha imposto e não tinha observado, e, além disso, tinha consultado a pitonisa e não tinha posto a sua confiança no Senhor, por isso ele o matou e transferiu o seu reino para Davi, filho de Isai. Um paralelo 10, 3. 3. Este mandamento divino jamais foi revogado. Não julgueis, disse Cristo, que vim abolir a lei e os profetas, não os vim abolir, mas levar à perfeição. Pois em verdade vos digo que antes de passarem o céu e a terra não passará um só, e nenhum ápice sequer da lei, enquanto não chegar tudo à perfeição.
Quem abolir algum desses mandamentos, por mínimo que seja, e ensinar, assim a gente, passará pelo ínfimo no reino do céu. Aquele, porém, que os guardar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Mateus 5, 17 a 19. Dizem os espíritas que Jesus foi um grande médio. Mas observa com perspicácia o cardeal Lepsier, O Mundo Invisível, 1951, página 281, em parte nenhuma dos evangelhos lemos que nosso Salvador, ao realizar suas muitas obras miraculosas, tivesse recorrido ao complicado e teatral aparato com que os espíritas profissionais realizam seus trabalhos. Jamais vemos que Jesus tivesse qualquer artificiosa seleção de lugar, tempo e pessoas, quartos escuros ou semi-escuros, posição especial por parte dos presentes, nem nunca houve estado de transe por parte do principal operador. Cristo operava seus milagres sem prévia preparação ou qualquer aparato, em qualquer lugar e a qualquer hora, sobre qualquer espécie de pessoa, sem sombra de hesitação, muitas vezes instantaneamente, por um simples ato de sua vontade e sem se preocupar com o fato de as circunstâncias lhe serem ou não favoráveis. Seus ouvintes não precisavam esperar longas horas até que se desse o fenômeno, nem jamais eram decepcionados. Os espíritas aceitam só com muita repugnância e apenas com prévia consulta do guia, como sabemos por experiência pessoal, gente estranha ou até hostil ao espiritismo. Jesus, pelo contrário, fazia seus milagres entre amigos e inimigos, sendo até estes últimos muitas vezes mais numerosos e sempre prontos a acusá-lo de erro ou de fraude. Cristo continua sempre natural, simples e digno. Não trabalhava com pancadas, mudanças de objetos, elevações de móveis, produção de sons musicais ou coisas semelhantes, como hoje é comum nas sessões de efeitos físicos. Nem fazia milagres para divertir multidões ou para satisfazer curiosidades. Os milagres feitos por Cristo sempre o deixaram de perfeita saúde e no pleno uso consciente de suas faculdades físicas e intelectuais, sem aquele esgotamento e nervosismo que notamos nos médiuns, que depois precisam descansar longos dias. Quando necessário, Jesus ressuscitava mortos, multiplicava pães, mudava água em vinho, amainava tempestades. Curava à distância, purificava leprosos, dava vista aos cegos, ouvido aos surdos e fala aos mudos. Cristo não se entretinha com os espíritos, demônios, não lhes formulava perguntas, nem lhes pedia provas de identidade, apenas os expulsava e admoestava as vítimas contra o perigo de novas possessões. Nunca ensinou que temos o dever de procurar a verdade por intermédio dos mortos. Na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro insinua precisamente o contrário. Nunca ditou quaisquer regras que pudessem servir para diferenciar o bem do mal, a verdade da mentira nas comunicações do além. Nem nos deixou instruções especiais a respeito do modo de obter comunicações ou de evitar os já conhecidos perigos para alma e corpo. É que Jesus não era médium, nem muito menos espírita. Na atividade dos apóstolos, instruídos e largamente preparados por Cristo, verificamos o mesmo. E se acompanharmos as viagens apostólicas de um São Paulo, veremos que ele, mais de uma vez, teve encontros violentos com necromantes, feiticeiros e magos. Eis alguns exemplos dos Atos dos Apóstolos. Atos 12, 6 a 12. Paulo e Barnabé percorreram a ilha de Chipre toda até Patmos, onde encontraram um jovem judeu, mago e falso profeta, que se chamava Bar-Jesus. Vinha na comitiva do procônsul Sérgio Paulo, homem criterioso. Mandou este chamar a Barnabé e Saulo e desejava ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, quer dizer o mago, pois é assim que se traduz o seu nome, se lhes opôs, procurando apartar da fé o procônsul. Então Saulo, que também se chama Paulo, repleto do Espírito Santo, encarou Elimas e disse: O filho do demônio, cheio de toda a falsidade e malícia, inimigo de toda a justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que vem sobre ti a mão do Senhor, serás cego e não verás o sol por certo tempo. Imediatamente o envolveram trevas espessas, e ele, tateando em derredor, procurava quem lhe desse a mão. O procônsul, à vista deste acontecimento, creu, admirando a doutrina do Senhor. Atos 19, 11 a 20, e Deus operava milagres extraordinários por mão de Paulo. Até os lenços e aventais que tinham tocado no seu corpo se aplicavam aos enfermos, e as moléstias fugiam deles e os espíritos malignos saiam.
Também alguns dos exorcistas judeus, que percorriam o país, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo anuncia. Quem praticava eram os 7 filhos de um tal Seva, sumo sacerdote judeu. O espírito maligno, porém, replicou: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E com isso o homem possesso do espírito maligno investiu contra Eus, subjugou 2 deuses e a tal ponto lhes fez sentir o seu poder que, nos e feridos, tiveram que fugir daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos os judeus e pagãos que residiam em Éfeso, e despertou um terror universal, ao mesmo tempo que o nome do Senhor Jesus adquiria grande lustre. Muitos dos crentes se apresentavam, confessando e declarando publicamente o que haviam cometido. Outros muitos, que tinham praticado artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram aos olhos de todos. Calculou-se o valor deles em 50.000 dracmas de prata. Desta arte crescia e se firmava poderosamente a palavra do Senhor. Atos 16, 16 a 18. De caminho para o lugar de oração deparou-se-nos uma escrava que tinha espírito de Pitão e com as suas adivinhações dava grande lucro ao senho. Reis, deitou a correr no encalço de Paulo e de nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Fazia isto por muitos dias. Paulo, aborrecido, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 9, 9 a 12. Ora, desde muito vivia na cidade de Samaria um homem por nome Simão, que praticava a magia e iludia o povo, arvorando-se num ente superior. Toda a gente lhe dava ouvidos, desde o menor até ao maior, dizendo: este é a virtude de Deus, que se chama grande. Aderiram-lhe, porque os fascinara, por largo tempo, com suas artes mágicas. Quando, porém, apareceu Filipe pregando a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus, homens e mulheres abraçaram a fé e foram batizados. Então creu também Simão, recebeu o batismo, etc.